E hoje nós chegamos então no nosso terceiro final de semana, e nós falamos aqui semana passada que a oposição acontece, né? E de fato ela se levanta. Ela se levanta, e aí nós vamos aprender hoje como Neemias lidou com a oposição. Porque já que ela se levanta e ela vem, como Neemias reagiu aos ataques do inimigo. E se você está com a sua Bíblia, eu gostaria de pedir você que abra a Bíblia neste momento. Que você pudesse aí na sua casa, se você ainda não tem esse costume, tenha um caderno. Olha, eu estou aqui com o meu caderno, ó. Isso aqui é meu caderno devocional. Eu vou lendo a palavra, vou riscando. E é nele também que eu vou colocando aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Então eu queria que você pudesse anotar também aquilo que o Senhor tem falado contigo. Porque o capítulo 3, a nossa mensagem será no 4. Mas nós não podemos entender o 4 se a gente não compreender o 3. Porque nós terminamos na semana passada falando que nessa atitude de recomeço iria vir oposição. E de fato veio oposição, que ele ficou calado, ele não perdeu o foco. E como ele não perdeu o foco, sabe o que acontece no capítulo 3? A obra avança. E é interessante que o capítulo 3 nós vamos notar mais de 40 pessoas trabalhando. Olha, eles pegaram firmes. O capítulo 3 é obra pura, é um canteiro de obras em Jerusalém. Se você notar direitinho, depois você lê com calma lá na sua casa, que você vai ver que cada um tinha uma meta, cada um tinha o seu papel. Eles se uniram e começaram a trabalhar na reconstrução dos muros e das portas. O povo unido trabalhando e glorificando a Deus, é tudo que nós notamos no capítulo 3. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção, Michael, no capítulo 3. Uma coisa que me chamou a atenção, o pastor Ezequias Linhares, que está conosco no capítulo 3, é que nós não vemos ou não notamos a presença de Neemias nesse capítulo. Vou repetir isso. No capítulo 3, Neemias não aparece. Que lição de liderança para nós. Ó. Às vezes a gente acha que o pastor, que o líder tem que estar em tudo. E aqui Neemias, que é um dos livros que mais nos ensina sobre liderança na Bíblia, vai nos mostrar que no momento principal aqui, nesse momento tão importante, cada um tinha assumido o seu papel, cada um estava fazendo a sua parte. Cadê Neemias? Nosso grande desafio da liderança é chegar ao ponto em que nós não somos necessários. E Neemias nos ensina isso. Então, às vezes você fica chateado que algo não aconteceu, ou que talvez o seu líder não foi, mas outro foi. Sabe por quê? Porque esse é o papel. Neemias está ensinando isso, que outros é um time trabalhando juntos. E aí uma lição extraordinária Neemias nos dá, quando cada um assume o seu papel. Neemias, ele só ia e aparecia nos momentos cruciais ali dessa jornada. Você vai ver em todo o seu livro. Na hora certa, no momento certo, Neemias estava ali. Mas no capítulo 13 ele não aparece. O povo estava servindo. Ele estava como um líder, como um organizador. Ele estava sempre onde estava a maior necessidade. Fechamos o parênteses aqui do capítulo 3, entramos no 4. E aí quando a gente chega no 4, você vai notar que no 4 é quando a gente vê o inimigo se levantando de fato. Até então ele estava só ameaçando. Até então ele só estava literalmente mandando alguns recados. Mas agora nós temos aqui no versículo 4, capítulo 4, a partir do verso 1, Sambalate se levantando. O texto começa dizendo que Sambalate ficou furioso quando ele soube que os muros estavam sendo reconstruídos. E ele indignou-se, ele zombou dos judeus. E ele disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano:
uma série de coisas. Olha aí, o que esse punhado de judeus fracos pensam que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só, porque oferecem alguns sacrifícios. Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram do monte de entulho. Aí o Tobias vira e diz assim: olha, o amonita estando ao seu lado, basta uma raposa subir ali, e esse muro de pedra desaba. Olha que interessante. Tobias vira diante daquela situação e ele diz assim: basta apenas uma raposa. Se uma raposa subir ali, o muro vai desabar. Se uma raposa subir ali, este muro vai cair. Olha, você que está aqui comigo, nós que estamos juntos aqui meditando na palavra de Deus, olha que interessante, olha como o inimigo age. Sambalate ficou furioso. São as ações do inimigo, olha como é que ele se levanta. Você está tentando recomeçar, aí você não fez nada ainda, mas quando você começa o trabalho, olha a estratégia do inimigo, irmão Josimar. Primeira coisa, ele fica furioso, ele zomba. E não só zomba, ele começa a desdenhar, literalmente, diz assim: olha, se uma raposa subir nesse muro, ele vai quebrar. Só basta uma raposa subir aí. Esse muro não aguenta nem uma raposa. O que é interessante, quando a gente olha para esta situação, que ele está desdenhando, que Tobias e Sambalate se levanta, e eu vou lhe dizer uma coisa: não tem algo que dói mais do nosso coração, quando nós estamos empreendendo algo para Deus, ou algo que nós sonhamos diante de Deus, e levantam pessoas para zombar de nós. Levantam pessoas com palavras de zombaria, levantam pessoas na oposição, levantam pessoas para literalmente nos jogar no buraco. Talvez você esteja enfrentando um tempo assim. Talvez você esteja enfrentando um tempo assim no seu casamento. Você esteja enfrentando um tempo assim na sua casa. Você esteja enfrentando um tempo assim no seu trabalho. Olha, não sai não. Aguenta aí, porque nós vamos ver como Neemias reagiu diante disso. O grande segredo das escrituras está aqui, é quando nós pegamos as escrituras e aplicamos na nossa vida. Sair daqui hoje, deste encontro, com alguns passos que a gente aprende com Neemias, sabe para quê? Sabe quando o inimigo tentar zombar de você? Sabe quando o inimigo tentar tripudiar sobre a sua casa? Sabe quando ele tentar tripudiar sobre a sua família? Hoje eu quero compartilhar esses passos com você. Hoje eu quero compartilhar com você como nós devemos agir quando Tobias e Sambalate se levantam. Porque eu vou dizer uma coisa a você: se ele não se levantou ainda, olha, não que a gente queira, mas pode ficar tranquilo que ele vai se levantar. Porque Satanás é assim. Satanás não quer que uma família seja restaurada. Satanás não quer que você viva a sua fé. Você diz assim: olha, diante de tudo que está acontecendo, assim que essa pandemia passar, se tem uma coisa que eu vou fazer, é voltar a congregar com os irmãos. Você sabia que uma pesquisa feita mês passado disse que o maior anseio das pessoas é retornar para a casa de Deus? Mas aí você colocou isso no teu coração. E aí você está agora conosco aqui, aí de repente sabe o que acontece? Satanás está trabalhando, levanta um Tobias, levanta um Sambalate só para te dizer assim: ah, agora você vai ser crente? Aí vem com aquela palavra de zombaria. Rapaz, você ainda acha que essa sua família tem jeito? Você acha que essa sua mulher tem jeito? Você acha que seu marido tem jeito? Você acha que essa situação sua tem jeito? Tem jeito, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus tudo tem jeito, até jeito para a morte em Cristo Jesus tem. Então, não desanima não. Agora, você e eu, nós precisamos aprender a lutar contra o inimigo. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos dentro de uma guerra e nós não conseguimos compreender a dimensão da guerra. E aí o inimigo está tripudiando sobre nós porque nós não reagimos aos seus ataques. Aí a gente aprende com Neemias. Neemias nos ensina a como reagir
ao ataque do inimigo. Como nós vamos reagir? E aí eu queria chamar a sua atenção. 6 coisas Neemias fez. Queria pedir um pouquinho mais da sua atenção aí. Sabe quais foram as 6 coisas que Neemias fez? A primeira reação de Neemias está logo em seguida no verso 4. Neemias orou. Ouve, ó nosso Deus. Olha o verso 4, o que é que Neemias diz. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam na presença dos edificadores. Você sabe qual foi a primeira resposta de Neemias para o inimigo? Foi pegar em arma, não. A primeira resposta de Neemias para o inimigo não foi sair para a rua, fazer um panelaço. Não, não foi isso não. A primeira resposta de Neemias ao inimigo, à zombaria, quando o inimigo se levantou, sabe o que foi? Foi orar, foi buscar a presença do Senhor, foi estar na presença de Deus, foi clamar ao Senhor, foi colocar diante do Senhor toda esta situação. E Neemias diz: ouve, ó Deus, a nossa oração, ouve, ó Deus, o nosso clamor. Quero dizer a você, o inimigo está se levantando, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Ore, busque ao Senhor, porque Ele atende a nossa oração. O nosso Deus é vivo. Ele está conosco. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E quando nós o clamamos, Ele nos atende. Meu irmão, você está aí agora na sua casa, você está desanimado, você está cabisbaixo, você está pensando em desistir. Ore ao Senhor. Quer vir orar conosco? 5 da manhã, meu irmão, vem orar com a gente. Deus está respondendo, nós estamos vendo o clamor, o povo está clamando, e Deus está respondendo na sua igreja. Nós temos visto respostas extraordinárias. Agora, às vezes, sabe o que a gente faz? O inimigo se levanta, aí você começa a reclamar, você começa a bater panela, você quer ir para o Facebook, você quer abrir a sua vida, você quer bater panela no lugar errado. Meu irmão, quer ser vitorioso? Essa luta não é no braço não, essa luta a gente vence, ela é de joelhos. Primeira coisa que Neemias fez, Neemias orou. Versículo 4 diz que Neemias orou. A primeira e a maior resposta de Neemias à oposição foi a oração. Ele sabia claramente que o conflito não era humano, ele sabia que o conflito era espiritual, e para conflito espiritual nós não podemos usar armas carnais. O problema às vezes é que nós queremos vencer conflitos espirituais com armas humanas. É isso que está faltando na igreja brasileira, a dimensão da batalha que nós estamos. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa compreender o que está acontecendo. Contra quem nós estamos lutando? Às vezes nós não entendemos isso, e aí nós não usamos a arma certa, nós não damos a resposta certa. A resposta é a oração. Começa com a oração. Agora Neemias continua na luta, e você vai ler todo o capítulo 4, e vai dizer que eles edificaram o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, e o coração do povo se inclinava a trabalhar. E eles continuavam firmes, continuaram edificando, trabalhando. Mas é interessante que quando chega lá no versículo 13, algo nos chama a atenção. A oposição continua. Versículo 13, Neemias nos ensina a segunda coisa que a gente precisa fazer: ore, mas também coloque guardas. Olha que interessante. Neemias, no versículo 13, assim: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos. Neemias orou, mas ele ficou atento às investidas do inimigo.
Ele sabia que o inimigo não ia parar, porque o inimigo não para. O inimigo não quieta. O que ele fez? Ele orou, mas ele colocou guardas. E ele colocou guardas estratégicos nos lugares certos, nos momentos certos. O versículo 13 diz que ele tinha guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. Estrategista. Neemias, ele ficou atento às investidas do inimigo. E agora uma coisa que me chama muita atenção. Isso aqui, Rafa, isso aqui quebrou meu coração. Que interessante, Neemias ora, Neemias põe guardas, só que Neemias não ataca. Olha que interessante. Você não nota no capítulo 4 esse ataque. Mas ele não abre brechas. Ele não deixa o inimigo atacar. Fantástico isso aqui. Você que está conosco, olha que interessante. Neemias pôs guardas. Ele não atacou, mas só o fato dele se posicionar, o inimigo também sabia disso. E aí o que me chama a atenção, que ele coloca guardas. E aí eu quero dizer a você, quais são as guardas que você está colocando na sua casa? Quais são as guardas que você está colocando nesse tempo de recomeço? Quais são as guardas que você está colocando no seu dia a dia? Guardas espirituais, guardas que estão ao seu redor. Nós precisamos ter cercas, nós precisamos ter limites. Às vezes num tempo de recomeço, nós brincamos. E nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar, nós não podemos brincar. Na guerra a gente não brinca, na guerra nós colocamos guardas, nós oramos e ficamos atentos ao inimigo. Neemias colocou guardas, foi a segunda coisa. Agora olha a terceira. Neemias buscou ajuda. Ele levantou ajuda e o próprio verso 13 diz assim: e pus o povo pelas suas famílias com suas espadas e com suas lanças e com os seus arcos. Ele buscou ajuda com as pessoas certas e com as armas certas para o seu contexto. Neemias mostrou que era necessário estar bem preparado. Neemias mostrou que eles estavam no momento em que era necessário estar bem armado. Que lição para nós! Neste momento nós precisamos estar bem armados. E como cristãos precisamos entender que arma é essa. Sabe por quê? Porque a arma que vai nos guardar não é a que vai estar na cintura. A arma que vai nos guardar é aquela que vem do Senhor Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós em todas as circunstâncias, porque a palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por um determinado tempo da minha vida, tive o privilégio de pastorear um irmão que era delegado de polícia. E eu notava que por muitas vezes ele não estava armado. E um dia eu perguntei a ele, por quê? E ele me disse assim: pastor, ao longo dos anos eu aprendi uma coisa, que por mais desafiadora que seja a minha profissão, o que vai me guardar é o Senhor. E aí eu quero dizer a você uma coisa: não pense que as armas certas são as armas humanas, porque a luta que nós estamos travando, ela não é humana. A luta que nós estamos travando, ela é espiritual. Só que talvez, pela nossa ausência de relação com o Senhor, pela nossa ausência de intimidade com Deus, nós temos interpretado como luta humana, e estamos querendo vencer na força do braço. E eu quero dizer a você, na força do braço nós não venceremos, porque quem vai lutar por nós, nós vamos ver, é o Senhor. O que Neemias está ensinando, sabe o que é? É que nós precisamos ter as armas certas. Aí eu lembro de Paulo: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Olha só, acho interessante que em todo o contexto que Paulo estava, toda a guerra que Paulo enfrentou, e olha que Paulo vai dizer que ele foi livre da boca do leão. Interessante isso. Pensa num homem que vivia num tempo em que a igreja foi perseguida.
E no maior momento em que a igreja, os nossos irmãos estavam pagando com a própria vida, sabe qual foi o conselho do Paulo? Olha como é que às vezes nós não interpretamos, Rafa, a Bíblia como ela nos ensina. Será se os dias de Paulo eram dias como os de hoje? Nós ainda temos liberdade, nós ainda temos uma série de oportunidades que Paulo não tinha. A igreja no Novo Testamento, o governo de Roma estava massacrando os cristãos. Sabe quando a igreja estava massacrando os cristãos? Sabe qual foi o conselho de Paulo? Ele diz assim, olha, presta bem atenção, igreja. Essa luta que nós estamos tendo aí, ela não é contra carne ou sangue, não. A luta que nós temos, igreja, nós precisamos estar firmes para resistir no dia mau, as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Elas só se manifestam através de muitos, mas a nossa luta não é humana. É por isso que Paulo vai virar e vai dizer, portanto, tomai firme. E ele não diz assim, não toma de qualquer jeito não, toma firme, e toma toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Para que você possa resistir no dia mau. Como discípulos de Jesus, nós só vamos resistir a essa guerra, se nós estivermos com a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Você lembra dela? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, e com toda a oração e súplica e Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E alguém diz assim, nós ainda temos liberdade, eu mesmo acabei de mencionar. E você sabe até quando a igreja vai ter liberdade? Até quando o Senhor da igreja permitir. Porque um equívoco nosso é achar que tudo que está acontecendo aqui, Deus não é soberano. Qual o seu conceito de soberania de Deus? Você acha que o Senhor foi pego de surpresa com o Covid-19? Você acha que o Senhor foi pego de surpresa quando tudo o que aconteceu no leste europeu, leia a história? Não. Mas em todas estas coisas, o Senhor é glorificado. Ele é glorificado na nossa vida e Ele é glorificado na nossa morte. Ele é glorificado quando temos a liberdade e podemos ser fiéis livremente, mas Ele também será glorificado se um dia nós tivermos que ser fiéis, mesmo diante quando não pudermos falar. Igreja, nós precisamos, meu irmão, voltar para as Escrituras e entender que Deus é soberano. Para de querer enxergar as coisas nesse tempo com os olhos humanos. Volta para a palavra. O problema é que muita gente quer discutir tudo isso, mas nunca leu nem o Novo Testamento inteiro. Vamos voltar para as Escrituras. E aí Neemias está dizendo que nós precisamos lutar com as armas certas. Vamos caminhar para o fim? Olha o que diz as Escrituras. E aí o verso 14. Aí o nosso coração se enche de alegria. Porque Neemias vem e diga assim, e eu olhei, e levantei e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo, disse, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Sabe qual a quarta coisa que nós aprendemos com Neemias? Não precisamos ter medo. A igreja de Jesus, ela não precisa ter medo. E Jesus foi claro, não tema aquele que mata o corpo. Porque um dia, isso aqui tudo vai passar mesmo. Agora, qual a nossa perspectiva? É aqui? Nós não temos aqui por cidade permanente, irmãos.
Aí Neemias vai dizer: não temas, diante de qualquer batalha, diante de qualquer inimigo, diante de toda e qualquer situação, nós precisamos estar motivados, sem dúvida, mas tem hora que a nossa motivação, tem hora que como seres humanos, nem mesmo nós, por mais motivados que sejamos, continuamos animados. Tem hora que nós ficamos tristes, tem horas que sendo humano nós ficamos desanimados, tem horas que nós queremos desistir, tem horas que nós não queremos prosseguir. É por isso que Neemias vira para os magistrados, vira para as pessoas que estavam ao seu redor e diz: não temas, a luta está grande, não temas. Sabe por quê? O medo nos paralisa, o medo nos faz tomar atitudes irracionais, o medo nos faz ver coisas que nós não vemos, o medo nos faz viver situações que nós não compreendemos. Ele traz o cansaço, ele traz o desânimo, ele traz as mais diversas circunstâncias, mas diante de tudo isso, para a cura do medo, para a cura do cansaço, para a cura da fadiga, da cura de tudo isso, Neemias vira para eles e diz assim: lembrai-vos do vosso Deus, não temas. Não temas e nem te atemorize, eu sou o teu Deus. Fica firme, fica firme. Fica firme, não temas, não temas. E é por isso que Neemias lembra eles, por mais que eles fossem animados, por mais que eles fossem pessoas que pudessem ter toda a automotivação, mas nós nunca podemos esquecer que a nossa maior motivação, ela virá do Senhor. E é por isso que o próximo tempo que a gente aprende com Neemias, sabe o que é? Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Diante do inimigo, Neemias nos mostra que a gente precisa trabalhar. Trabalha, fica firme, segue. E aí diz o verso 18 que os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. Edificavam. Os trabalhadores, naquele contexto, irmão Josimar, eles foram distribuídos no muro, porque a distância era longa. Uma turma trabalhava e a outra metade ficava em vigilância. Enquanto uns trabalhavam, outros estavam vigiando. Mas eles não pararam. Eles estiveram firmes. Eles foram firmes. Agora uma coisa me chama a atenção aqui. A gente está caminhando para o fim. Aqui mostra um conceito de unidade grande demais. Enquanto uns estavam trabalhando, outros estavam vigiando. Enquanto uns estavam vigiando, outros estavam trabalhando. Eles tinham unidade. Sabe o que Neemias está nos ensinando? Quando o inimigo vier, no meio da guerra, não fica sozinho não. Porque sozinho é muito fácil ser atacado. É isso que Neemias está mostrando. Que eles estavam trabalhando e estavam juntos. Não se isole nesse processo de recomeço. Sabe por quê? Nós precisamos trabalhar juntos. Lute, lute, lute. Mas não lute sozinho não. Você tem uma família que quer lutar do seu lado. Sozinho é muito mais difícil. Tem hora que nós vamos trabalhar juntos. Tem hora que nós vamos vigiar juntos. E muitas vezes quando você ficar desanimado, o outro vai chegar e dizer: vamos, seja forte. Um ao outro ajudou. Seja forte, diz Isaías. O Senhor usando Isaías, seja forte. E aí a gente termina, verso 20. Esse verso é extraordinário. E a gente termina por aqui. Olha o que diz o verso 20. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, ali vos ajuntareis convosco, e o vosso Deus pelejará por vós. Sabe qual era a convicção de Neemias? E aqui é fantástico. Neemias tinha claramente uma certeza. Ele tinha montado gente, ele estava com as melhores armas, ele estava com o povo unido, mas ele tinha uma convicção no seu coração. Ele não tinha capacidade de vencer a luta. Talvez aqui seja um dos grandes equívocos da nossa geração, porque às vezes nós achamos que algumas lutas que nós estamos travando no presente momento, nós temos força para vencer. Vencer algumas batalhas que nós estamos passando, não vai ser na força do nosso braço não. Nós vamos vencer essas batalhas, na certeza que o Senhor pelejará por nós.
Guarda isso. Neemias tinha gente com ele. Neemias tinha gente armada. Mas Neemias tinha uma certeza: eu não confio nas nossas forças. Você está confiando em quem para vencer a batalha? Você está confiando em quem na luta que você está vivendo? Você está achando que as suas ações humanas vão trazer vitórias pela força do seu braço? Faça como Neemias. O Senhor pelejará por nós. O que nós aprendemos com ele? Como nós devemos reagir diante do ataque dos inimigos? Ele nos ensina. Qual foi a sua reação? Primeiro, ele orou. Depois, ele colocou cercas. Ele levantou ajuda, gente certa. Ele entendeu a batalha. Agora ele não teve medo. E ele trabalhou porque ele tinha uma certeza. Deus é que estava na frente. Deus está na frente da nossa luta. Nós não lutamos contra carne ou sangue. Ele é soberano. E assim, como outros, e em outros tempos da história, nós passamos, não será diferente. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não poderão prevalecer diante da igreja de Jesus. Busque na palavra, querida. Pare de dar respostas humanas. Busque no Senhor as respostas. E entenda que a luta que você está vivendo não é humana. Aquieta teu coração na presença de Deus. E confia nele. E vou dizer mais. Nós lemos aqui hoje, quando o salmista diz: em vão vigia, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O versículo de número 3 diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Está dizendo que é para a gente dormir o dia todo? Não. Ele só está dizendo que no meio da guerra, nós precisamos deitar e descansar, porque é Ele que vai pelejar por nós. Você está vendo tudo que está acontecendo hoje? É o Senhor que vai pelejar por nós. Nós precisamos aprender com Neemias, orar mais e agir menos com a nossa força. E a vitória virá, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor e logo depois nós vamos orar. Orar para que o Senhor nos fortaleça nesse tempo. Essa canção diz que nós devemos aprender a descansar. Vamos fazer isso? Descansa no Senhor, em nome de Jesus.